Vamos de palavra de Deus, um pouco mais. Jeremias 28. Jeremias 28 possui, deixa eu ver, 17 versículos. Farei 10 versículos, depois farei os 7 últimos, ok? Em 2 vídeos, então. Quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, fique à vontade. Vamos lá. O primeiro versículo fala assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, ao mês quinto de Amanias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes, e de todo o povo, dizendo, versículo 2: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. O terceiro versículo agora. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor. Que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. O quarto versículo. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá, que entraram na Babilônia, e tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. O quinto versículo agora. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Sexto versículo. Disse, pois, Jeremias, o profeta, Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste e tome ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativos, ou melhor, e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. O sétimo versículo agora. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. O oitavo versículo agora. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. Vamos ler de novo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O nono versículo. O profeta que profetizar paz somente quando se cumprir a palavra deste profeta é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O 10º e último versículo desse vídeo fala assim: Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Jeremias aqui, né, tentando consertar, né, Deus usando Jeremias para consertar o povo, né, mas somente o Espírito Santo que convence.
Esses dias eu falei, né, para uma pessoa, olhando e pensando, poxa, poderia, né, ser convencida, né, pelo Espírito Santo, mas a gente não pode convencer, somente o Espírito Santo. A gente fica agoniado querendo convencer, querendo mostrar a verdade, querendo, através do Espírito Santo mesmo, né, mas é só ele, não é a gente. Ele pode até dar uma palavra, né, que é uma semente que a gente planta. A gente planta nas pessoas, né, lança, e o Espírito Santo é que faz o resto, se é que essa pessoa é filho de Deus, né? Que há muitos filhos do maligno, arcontes, né, que falam, não sei se é agnóstico que fala arcontes, né, mas são demônios, ok? Essas pessoas, elas estão totalmente dominadas, né, elas estão dominadas pelo demônio. Então, a gente fala assim, as pessoas acham assim, esse cara ele é um, como é que se fala, crente, enfim, fica, vê tudo, o diabo em tudo, mas não. Eu nem participo do sistema religioso, não participo, porque tá todo errado, todo corrompido, né? Desde sempre, desde o tempo de Jesus, ele veio para tirar para fora, os que ele tirou seguiram ele, né? E ele não criou religião nenhuma, não, né? Ele falou que era a igreja e que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Não era para existir templo, né? O templo foi construído pelo filho de Davi, né? E Salomão, filho de Davi, erroneamente construiu um templo e tirou a Arca da Aliança com o tabernáculo e levou para o templo. Eu já falei em outros vídeos aqui. O erro, né? E então, há muitas heresias, né? Heresias. E o sistema religioso da época de Jesus está pior do que da época de Jesus. Hoje está pior do que da época dele. Ele falou isso, né? Falou que ia piorar. Falou que pioraria, mas que era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a gente vai aos pouquinhos, né, jogando semente, né, porque a gente também vai se curando. Eu não sabia, eu não nasci sabendo, eu fui saber depois de décadas, na verdade, né? O Espírito Santo revelou depois de anos, depois de décadas. Então há pessoas que com adolescência, né, são convencidos, e há pessoas com mais idade que são convencidos. Mas são poucos os que são realmente convencidos e convertidos, né? Converter é quando você é convencido pelo Espírito e muda a rota. Você é uma pessoa má, mata, rouba e destrói, você muda. Você é uma pessoa boa, ajuda, né? Ajuda e tem amor pelos filhos de Deus, né? Agora, aqueles que estão dentro de corpos físicos de pessoas usadas pelo diabo, aqueles você precisa odiar, você precisa tentar expulsar, né? Tentar expulsar do corpo dessas pessoas, as almas, né? Libertar essas almas. Mas há pessoas que interpretam da forma seguinte, que você está falando dela, porque o diabo fala, olha, ele está falando de você, ele está te amaldiçoando, quando na verdade é o diabo, né, que está dentro, que a gente está tentando tirar, está amaldiçoando, já é maldito, não tem como abençoar o diabo é maldito. Então esse negócio de pessoas mal interpretadas, nunca leram a Bíblia, nunca leram um verso da Bíblia, e acham que conhece a Bíblia, acham que conhece Deus, apesar de que a Bíblia, veja bem, a Bíblia, eu falei ontem no vídeo, foi tirado grande parte das escrituras foram tiradas, inclusive o livro de Enoque, evangelhos de Felipe, de Tiago, eu acho que até de Jesus tem um evangelho de Jesus, se eu não estou enganado. Então há muita coisa que foi tirada da Bíblia. Mas, como eu estava falando, há pessoas que elas não conhecem, né? Como muita coisa não conhecem. Eu estava vendo aqui uma reportagem da Luana Piovani falando que, né, de religião, falando de... Ela pode até falar de religião, né? Porque religião não tem a ver com Deus, mas é porque não conhece a Deus. E daí as pessoas dão palco na internet para uma pessoa que era famosa, entre aspas, né? Porque fez novela, porque é atriz, ou porque é cantor, porque é isso, porque é aquilo, mas ela conhece a atuação
de novela, de coisa. Ela não conhece Deus, ela não conhece a palavra de Deus. Então eles dão palco para pessoas assim falarem. Ela falou que está agora seguindo religiões da África e tal. Não dá em nada isso. Ela pode seguir o que ela quiser. Qualquer pessoa pode seguir o que quiser, religião, o que for. Mas se não conhecer a verdade, o que é a verdade? Jesus falou, eu sou a verdade e a vida. São os ensinamentos dele, né? Deus o enviou para ensinar e mostrar a verdade. Então nada tem a ver com essa religião, esse sistema religioso de hoje, que dá pão para você comer todo dia, todo mês te dá um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho, de suco de uva, e diz que aquilo ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, quando na verdade Jesus usou o material, o pão e o vinho, para explicar o espiritual. O pão é a palavra, é o ensinamento dele, que é para ler, comer, né? Para lembrar dele, lembrar dos ensinamentos dele, ser uma boa pessoa, ajudar pessoas, parar de roubar, matar e destruir, ser avarento, ser orgulhoso, ser mentiroso, ser fofoqueiro. E hoje em dia o que você mais vê é fofoqueiro na vida. Já é feio mulher fofocar, agora você imagina homens ficar fofocando, falando da vida alheia, quando na verdade a vida dele tá uma bosta, perdão a palavra. Tá ruim, vamos dizer assim, né? Tá ruim, tá uma porcaria, né? Mas ele tá falando de outro, ele não consegue dar conta da vida dele, mas ele tá falando de outros. Homem, quer dizer, homem, com H minúsculo, né? Enfim, é bem complicado, né? Então, quem não é convencido pelo Espírito Santo, né? Quem não é convencido pelo Espírito Santo, fica devagando entre religião, coisas que, né? Coisas que não tem a ver com Deus. Não tem. Quando as pessoas conhecem a verdade, elas começam a olhar para trás, começam a olhar, começam a ver o que as pessoas estão falando a respeito de Deus, sobre a Bíblia, sobre religião. Você fica assim pensando, meu Deus, será que é só eu que estou vendo a verdade? Será que a pessoa, às vezes a pessoa mais culta que você, bem mais culta, uma pessoa estudada, pessoa, né? Então, o conhecimento de Deus não tem a ver com inteligência, né? O QI físico, o QI de leitura, de estudo, né? Tem a ver com o conhecimento do Espírito Santo. E isso é revelado. Jesus falou em parábolas e explicou por quê, né? Porque isso é dado a vocês, né, entender, mas a eles não. Eles não entenderão, né? Jamais. Por mais que sejam inteligentes, não entenderão. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com os 7 últimos versículos de Jeremias 28. Fiquem com Deus.